Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem com você? O arrebatamento não ocorreu, razão pela qual nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos mais uma porção da palavra do nosso Deus. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos aqui produzindo conteúdo para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. Se você não é inscrito no canal, gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, compartilhasse, deixasse aí o seu comentário. Esteja orando para que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria, de conhecimento e graça para ministrarmos esta lição tão maravilhosa. Amém, meu amado? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, o diaconato. Texto base da lição encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 8 ao 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes estejam, primeiro, provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Bem, meu irmão, hoje nós vamos falar acerca do diácono, o ministério do diácono. Num sentido assim mais amplo, todos que estão na casa de Deus, que realizam trabalho voluntário, meu amado, ele é um diácono, no sentido mais amplo. Todos são diáconos, seja o pastor, seja o profeta, seja o apóstolo, seja o bispo, o presbítero da escola dominical, aquele que carrega o banco. Todos são diáconos, no sentido mais amplo, porque o diácono é aquele que realiza um trabalho voluntário na casa de Deus. Agora, no sentido bem restrito da palavra, diz respeito a homens que o Espírito Santo levantou para servir voluntariamente na casa do Senhor. Então, a ideia de diácono na Bíblia, ela remonta à imagem, uma figura de um escravo ou de um servo. Então, nesse sentido, todos os dons ministeriais, todos que são pastores, apóstolos, presbíteros, evangelistas, eles são o quê? Como servos, como escravos voluntários do Senhor. Eles estão o quê? Trabalhando voluntariamente com o coração como escravos na obra do Senhor, porque Ele é Senhor e nós, na qualidade, nós somos seus servos, tá bom, meu amado? Então, é a fim de que a obra de Deus possa andar na mais perfeita harmonia. Deus estabeleceu que o diaconato trata-se de um servo ou de um escravo voluntário, alguém que abraçou a causa do Evangelho. É sobre o diácono que nós vamos falar hoje. Mas eu quero que você tenha em mente que todos na casa de Deus foram chamados para realizar trabalho. Então, todos exercem a diaconia. A diferença do diácono enquanto obreiro é porque ele foi apresentado perante o ministério. Mas isso não impede que as demais pessoas possam ser produtivas na obra de Deus, fazendo um trabalho voluntário. A diaconia de Jesus Cristo.
Meu irmão, falar de Jesus enquanto diácono é uma alegria sem fim, porque Jesus ele foi como um diácono. O diácono é o que faz um serviço voluntário na obra de Deus. Então, o vínculo dele para com o trabalho, para com o reino de Deus, é um trabalho de um servo, de um voluntário, quase que o trabalho simples de um escravo. Jesus, ele foi diácono, porque ele veio para servir e não para ser servido. Foi qualificado por um dos seus apóstolos como se fosse um escravo, porque foi vendido por 30 moedas, o preço de um escravo. Então, Jesus, ele é o modelo de diaconia a ser observado, não somente pelo diácono, mas para todos que querem trabalhar e dar frutos na obra de Deus. Significado do termo. A diaconia é o ato de exercer algum ministério ou serviço voluntário. Portanto, neste sentido, Jesus exerceu a diaconia quando aqui esteve. Sendo ele o Filho de Deus, não usurpou ser semelhante a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e tomou a forma de um simples serviçal, isto é, de um humilde escravo. Ele a si mesmo se limitou. Não veio para ser servido, mas para servir aqueles que lhe eram inferiores. Jesus, como ninguém, enobreceu a função de diácono. Quando nós falamos aqui do significado do termo diaconato ou diaconia, a diaconia, meu amado, é o ato de exercer o ministério e um serviço voluntário. Nesse sentido, Jesus ele exerceu um serviço voluntário. Ele não veio por obrigação, ele se entregou, tá bom, meu amado? Ele se entregou para que todos nós pudéssemos ser salvos. Ele prestou um serviço voluntário e pagou com a própria vida. Então, nesse sentido, Jesus ele exerceu a diaconia quando esteve aqui. Observe alguns elementos relacionados à pessoa de Jesus. Sendo ele o Filho de Deus, ele veio a este mundo, ele poderia se reivindicar, ser honrado, ser adorado e que todos se prostrassem diante dele e o adorassem. Do contrário, ele se esvaziou. Primeiro que ele não veio em glória, ele tomou a forma humana. Ele nasceu como descendente de Adão, mas ele não recebeu a natureza de Adão, tá bom, meu amado? Ele foi introduzido no útero de Maria. Paulo vai dizer que ele se esvaziou a si mesmo e não teve por usurpação o ser semelhante a Deus. Ele veio na forma de um simples serviçal. Jesus ele veio como filho de um carpinteiro, uma profissão simples. Isto é, ele veio numa posição humilde, uma posição quase que de um humilde escravo, porque ele veio para servir os homens. A ele se limitou também, porque ele sendo Deus, ele não fez uso dos atributos da divindade, porque ele precisava vir como um servo, aquele que veio para servir, aquele que morreria na cruz do Calvário, aquele que seria espancado, que receberia a coroa de espinho, aquele que seria escarnecido. Então, meu amado, ele veio para servir pessoas inferiores a ele. Você imagina o que é o Criador do universo? Se inclinar para lavar os pés sujos dos apóstolos, coisa que eram os servos que faziam isso com os seus senhores. Então Jesus, ele exerceu a diaconia como ninguém. Ele enalteceu, enobreceu esta função de diácono, meu irmão. Às vezes nós vemos aí no nosso meio muitas pessoas brigando para ser apóstolo, para ser pastor, para ser evangelista, às vezes até presbítero. Eu não vejo ninguém brigando para ser diácono, irmão. Jesus, ele foi um diácono. Jesus, ele exerceu todas as funções. Ele foi apóstolo, sumo sacerdote, o supremo pastor, ele foi evangelista, presbítero, diácono. Jesus exerceu
todas as funções dos dons ministeriais. Então, ele enobreceu o diaconato. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Serviço de escravo. A diaconia só tem razão de ser somente sobre a ótica divina. Sobre a ótica humana, trata-se de um serviço semelhante a de um escravo, sem glamour, não atrai os holofotes e, por vezes, é desprezado por muitos. Jesus foi um legítimo diácono. Em vários momentos, agiu como um escravo. Em um deles, inclinou-se para lavar os pés dos discípulos. Carregou uma cruz que não era dele. Para um de seus discípulos, ele não valia mais que 30 moedas, o preço de um escravo. Se nós olharmos a diaconia somente sobre a ótica humana, alguém vai falar: nossa Deus, é um trabalho incansável, que não é valorizado, que não tem glamour, que não atrai os holofotes, não atrai aplausos, é desprezado por todos o trabalho do diácono, irmão. Se olhar por esta ótica. Mas a função de diácono, ela só tem razão de ser quando ela é entendida e compreendida sobre a ótica divina. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele tomou a forma humana e serviu como diácono. Então, quem é diácono, ele precisa compreender que o Salvador, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, ele também foi um diácono. O ministério do diácono não tem aplauso, não tem glamour, não tem sucesso, não é comentado, passa até desapercebido e às vezes ele é até afrontado, irmãos. Jesus, ele foi um legítimo diácono. Observa, em alguns momentos, ele agiu como um escravo. Quando ele lavou os pés dos apóstolos, aquilo ali era coisa que um escravo fazia quando alguém chegava na casa de um senhor ou quando chegava o seu senhor. Ele lavou, ele carregou uma cruz que não era dele. É tanto que os soldados romanos designaram alguém para ajudá-lo. E ele ainda fez com má vontade, porque foi obrigado a carregar. Para um dos seus discípulos, meu amado, Jesus valia tão pouco, mas tão pouco, que ele estabeleceu o preço de Jesus em 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo, meu amado. E você aí achando que o seu ministério não tem valor algum, que ninguém te respeita, que ninguém aplaude, que não atrai os holofotes. Jesus passou por isso, tá bom? Ele limpou as sandálias empoeiradas, ele carregou uma cruz que não era dele, e um dos seus discípulos, que ele chamou de amigo, por que me traístes? Determinou que o preço dele não valia mais do que um escravo. Então, meu amado, Jesus, ele realizou o serviço de escravo. Então, se você está na obra de Deus, você não é escravo de homens. Você faz o que faz porque você é servo do Senhor, um escravo voluntário, que, embora tenha prerrogativa de fugir do seu Senhor, você escolheu, eu escolhi estar aos pés do meu Senhor. Isso quebra o orgulho, a soberba, a vaidade, a murmuração. Quando alguém fala, por que eu tenho que fazer isso? Por que só eu que faço aquilo, meu amado? Se nós olharmos sobre a ótica humana, a gente desiste do ministério. Então, o diaconato, ele só tem uma razão de ser quando ele é compreendido sobre a luz da ótica divina. Amém, querido? Vamos prosseguir. O discípulo é um serviçal. Há uma grande semelhança entre a igreja e a arca de Noé. Se a arca foi instrumento de salvação em seus dias, a igreja é a instituição que prega a salvação. Na arca havia trabalho diário, animais de grande porte a serem alimentados e bastante sujeira a ser retirada. Na casa de Deus não é diferente.
há muito trabalho serviçal a ser feito. Não há espaço para estrelismo e vaidades. Todos têm que descer do salto alto, pegar no batente e trabalhar, a fim de que a igreja cumpra sua diaconia diante deste mundo tenebroso. Meu querido, muitas pessoas pensam que servir a Deus, galgar posições elevadas é um sinônimo de status. Eu vejo aqui, por exemplo, várias semelhanças da Arca de Noé com a igreja. A Arca de Noé, ela foi um instrumento pelo qual Deus salvou o mundo. A igreja é a agência pela qual Deus salva o homem através da mensagem do Evangelho. Na Arca de Noé, não havia glamour não, meu querido. Quem pensa que Noé e a esposa entrou para lá e tomando água de coco e deitando na rede, tem uma interpretação errada. Foram 1 ano que eles permaneceram na arca, dando comida a animais. Imagina, alimentar um elefante, um hipopótamo, uma girafa, todos aqueles animais, alimentar aqueles animais. E para limpar a sujeira, irmão, o odor que tinha ali, porque tinha que limpar cocô de elefante, cocô de hipopótamo, cocô de rinoceronte, cocô de girafa. Então, meu amado, era um trabalho serviçal. Era um trabalho serviçal. Na igreja é algo muito similar, meu amado. Então, o trabalho do discípulo, do servo, é um trabalho serviçal. Na igreja, ela tem muito trabalho para ser servido, irmão. Muito trabalho serviçal a ser realizado. Na igreja não há espaço para estrelismo, para glamour, para holofotes e vaidades de gente querendo aparecer a todo tempo, a todo momento. Todos têm que descer do salto alto, irmão. Aqueles crentes mimimi, aqueles crentes Nutella, aqueles crentes que vivem reclamando, meu amado. Precisa descer do salto alto, pegar no trabalho, no batente e trabalhar. Para quê? Para que a igreja possa cumprir a sua diaconia diante desse mundo tenebroso. Porque a igreja ela tem uma missão para com o mundo. A igreja prega para o mundo, a igreja testifica de Deus, da pureza, a igreja ela tem um padrão a ser vivido. A igreja, meu amado, ela é uma agência de Deus perante esse mundo tenebroso. E ela precisa exercer a sua diaconia. Então, na igreja tem muito trabalho, irmão. Só não dá para ficar escorado em ninguém e ficar esperando para ser servido como se fosse a rainha da Inglaterra, tá bom? Então, o discípulo, ele é um serviçal. Ele foi chamado por Deus para realizar serviço. Sabe quando é que nós vamos terminar esse serviço? No ato do arrebatamento, nós vamos perante o tribunal de Cristo para receber o galardão pelo trabalho que prestamos a Ele aqui. Glórias ao nome do nosso Deus. A instituição dos diáconos. Nós vamos ver que os diáconos surgiram num contexto de briga, desentendimento e conflito na casa de Deus, irmãos. As viúvas de fala grega, de etnia grega, estavam tendo atrito, eram desprezadas por conta das crentes, né, as cristãs de fala hebraica. Então ali estava para haver o primeiro racha na igreja, a primeira briga, divisão na igreja. Então os diáconos surgiram dentro desse contexto como instrumentos de Deus para estabelecer a paz e a harmonia entre os irmãos. Nós vamos compreender aqui em que circunstâncias que estes homens foram separados para o ministério. O conceito da função. A partir do significado do termo diácono, é possível afirmar que o diácono é aquele que serve de forma voluntária ou auxilia um líder eclesiástico nas suas mais variadas atividades. Semelhante ao presbítero, o diácono não é remunerado. Todo o trabalho que realiza é de caráter voluntário na obra de Deus. Há que se ressaltar que todos na igreja são chamados a exercer alguma diaconia, independente de serem homens ou mulheres.
o trabalho voluntário é fundamental para o crescimento e comunhão entre os irmãos. Vamos lá, o conceito da função. O conceito de diácono, irmãos, é um serviço prestado quase que por um serviçal, um serviço prestado por um servo, um serviço prestado por um escravo, tá bom? Então, a ideia do diácono é alguém que presta um serviço voluntário a um líder eclesiástico, no caso o pastor, ou o presbítero, ou o apóstolo, ou o evangelista, ou ao bispo, ou o ancião. Então é aquela pessoa ali que ele vai ser um auxiliar para ajudar um líder eclesiástico nas suas mais variadas atividades. O diácono, ele é semelhante ao presbítero no sentido que o trabalho dele também é voluntário. O diácono, como o presbítero, eles não são remunerados. Todo o trabalho que ele realiza é de caráter voluntário na obra de Deus. Então nós temos que aprender a valorizar estes homens, tá bom, meu amado? Nós temos que dar valor a estes homens que estão servindo ao Senhor ali voluntariamente. Agora eu quero destacar o seguinte: todos na casa de Deus são chamados para exercer a diaconia. O que é diaconia? Se você pega a água, se você leva a água da sua casa e coloca no bebedouro da igreja, você está exercendo a diaconia, trabalho. Se você tem a missão de lavar os banheiros, higienizar a igreja, colocar o álcool gel, ficar na portaria, você está exercendo a diaconia. Se você está à frente do departamento infantil, você está exercendo a diaconia. Então, todos na obra de Deus, na casa de Deus, são chamados para exercer a diaconia, não somente o diácono. Isso independe de ser homem ou de ser mulher, tá bom? Eu destaco que o trabalho voluntário, ele é fundamental para a obra de Deus, irmãos. Imagina que se todos na igreja fossem assalariados, a igreja não conseguiria avançar, construir templos, assalariar os obreiros, cuidar dos missionários, colocar ar-condicionado, colocar equipamento de som. Então a igreja seria uma espécie de cabide de emprego, irmãos. Muitos oportunistas fariam parte dela. Então, embora o trabalho seja voluntário, irmãos, nós receberemos do Senhor o galardão pelo trabalho que nós prestamos. Porque Jesus disse: aquele que dá um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta ou por ser profeta, de forma alguma ele vai perder o quê? O seu galardão. Amém, meu amado? Vamos prosseguir. A origem do diaconato. O dom ministerial de diácono foi o segundo a ser reconhecido oficialmente na igreja. Ele surgiu a partir do conflito de interesses entre as irmãs viúvas. A fim de se resolver esta primeira crise que se instaurou na igreja, 7 homens foram escolhidos. Eles teriam a incumbência de fazer a distribuição igualitária dos recursos destinados às viúvas de fala grega e às de fala hebraica. Em curto espaço de tempo, resolveu-se aquela questão e a paz voltou a reinar naquela igreja. Quando nós falamos da origem dos diáconos, nós precisamos entender o contexto no qual surgiram os diáconos. Primeira coisa, os diáconos é o segundo cargo oficial reconhecido na igreja. Primeiro são os apóstolos. Depois vieram os diáconos, os presbíteros, evangelista, pastor, vieram depois. Primeiro veio o diácono. O diácono foi o primeiro a ter reconhecimento e ser consagrado oficialmente na igreja. O dom ministerial de diácono. Em que contexto que ele surgiu? Ele surgiu a partir de um desentendimento por parte das viúvas da igreja. Haviam as viúvas de fala hebraica, que eram de Israel, Jerusalém, e haviam viúvas de fala grega, que eram oriundas da Grécia. Então, vamos ver assim, quase que uma crise de etnia. Então, as viúvas
de fala hebraica, de etnia hebraica, estavam sendo favorecidas em detrimento das viúvas de fala grega, que também eram descendentes de Abraão. Porém, elas foram influenciadas e criadas sobre a cultura grega. Então, ali começou a ter um arranca-rabo, entendeu? Uma discussão entre essas, só trocaram farpas. Então, o que aconteceu? Para resolver aquele problema que estava se instaurando na igreja, que parecia algo pequeno, mas se não fosse tratado, ia tomar grandes proporções. Foram escolhidos pelos apóstolos. Os apóstolos, olha, escolhi vocês aí, ó, entre vocês, 7 homens, né? Cheios de sabedoria, cheios do Espírito, de boa índole, para poder cuidar deste assunto. Então, 7 homens foram escolhidos e a missão deles, ele já imaginou, eles foram escolhidos no meio de uma crise, entendeu? De pessoas. Crise, gestão de crise. Eles foram levantados para cuidar daquela gestão de crise. Eles deveriam fazer a distribuição igualitária dos recursos destinados às viúvas, tanto de fala grega como as viúvas de fala hebraica. Então esses homens já pegaram uma bomba, um abacaxi, uma batata quente na mão, meu amado. E em curto espaço de tempo, esses homens conseguiram resolver a questão, apaziguar as irmãs viúvas e a paz voltou a reinar naquela igreja, meu amado. A pior coisa que tem é a gente fazer vistas grossas para um problema. Então logo surge um problema, seja no casamento, na criação dos filhos, na vida financeira, até dentro de casa, a torneira que está pingando, a mancha na parede. Às vezes a gente vai fazer vista grossa e com o tempo, aquilo que era fácil de se resolver, acaba se tornando um grande problema. E os apóstolos, eles ficaram antenados. Surgiu o problema, precisamos de homens para resolver esse problema, porque nós ficaremos por conta do ministério da palavra e da oração. E glórias a Deus, foi dentro desse contexto que surgiram os diáconos. A escolha dos diáconos. A escolha dos diáconos se deu de forma criteriosa e democrática, isto é, a igreja escolheu 7 homens que preenchiam os requisitos básicos necessários para exercer aquela importante tarefa. Como forma de reconhecimento e aprovação, os apóstolos colocaram as mãos sobre estes varões, consagrando-os diante dos homens e diante de Deus. Dentre estes diáconos, 2 se destacaram. Foram eles, Filipe, que se revelou um grande evangelista, e Estevão, um verdadeiro mestre das Sagradas Escrituras. Como foi a escolha desses homens, amados? É porque era parente de alguém? Era da cozinha do pastor? Era da cozinha de Pedro? Não. Bom, primeiro, todos poderiam ser candidatos, porque todos pertenciam à igreja. Agora, como selecionar? Estabeleceram critérios. Que critérios foram estes, amados? Nós vamos verificar lá na frente. Então, a escolha, primeiro, ela foi criteriosa. Estabeleceram 3 critérios. Mas foi uma escolha democrática. Dentre aquele grupo de pessoas que lá estavam, que preenchiam esses critérios, eles foram escolhidos democraticamente pelos irmãos. A igreja escolheu esses homens. Todavia, para fazer parte dessa escolha, eles teriam que preencher os requisitos básicos para exercer essa tarefa. Olha só. Até para trabalhar voluntariamente, a paixão para fazer era tão grande, irmão, que estava mais concorrido do que vestibular e federal para medicina. Todos queriam ser. E nesse afã de todos desejarem, porque tinham amor para trabalhar, para ser produtivo. Não, Pedro, eu quero ser. Não, Tiago, eu quero ser. Não, eu também quero. Então vamos lá. Escolhi entre aí 7 homens. Eles cumpriram esse critério. E como forma de reconhecimento da escolha das pessoas, a partir do critério que foi estabelecido, os apóstolos impuseram as mãos sobre estes homens,
consagrando eles, tanto diante dos homens como diante de Deus, irmãos. Olha que coisa linda! Então, eles deram a eles o direito de escolha, desde que fosse observado aqueles critérios. Então, desses diáconos, foram 7 diáconos. Aí nós vamos ver lá que Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, ele dá uma ênfase acerca de Filipe e Estevão. Por quê? Filipe, embora fosse diácono inicialmente, ele tinha a visão, a unção de ser um evangelista que foi pregar lá em Samaria. Estevão, embora fosse um diácono para trabalhar aquela gestão de crise e lidar com pessoas, ele se revelou um verdadeiro mestre, doutor das Escrituras. Então nós não podemos deixar que o cargo venha limitar a nossa visão de reino de Deus e de sermos produtivos na obra de Deus. O perfil e função do diácono. Nesse tópico nós vamos compreender qual era o perfil do diácono, quais eram as qualificações do diácono e qual era o serviço que eles deveriam prestar. Nós vamos trazer essas respostas todas aqui dentro desse tópico. Qualificações de diácono. Os apóstolos estabeleceram pelo menos 3 critérios quanto à escolha dos candidatos ao diaconato. São eles: 1. Qualificação moral. Deveriam ser homens de caráter ilibado, cujo testemunho de fé e boa índole era conhecido de todos. 2. Qualificação espiritual. Serem batizados no Espírito e expressarem um fervor na fé. 3. Qualificação intelectual. Deveriam ser detentores de habilidades para lidar com finanças, gestão de pessoas, gestão de crise e, por fim, terem empatia para com as pessoas mais necessitadas da comunidade. Aqui o comentarista ele aponta 3 qualificações dos diáconos. Eu não vou entrar no mérito aqui de ser casado, pai, de ter filhos, crentes, porque a lista de Paulo, quando ele fala das atribuições do diácono, não está se referindo inicialmente a esses primeiros 7 diáconos, tá bom, meu amado? É certo que mais para frente foram estabelecidos os mesmos critérios da escolha do bispo, do presbítero ou do ancião. Então nós observamos, naquela ocasião, o que os apóstolos decidiram, que eles teriam que ter pelo menos 3 qualificações. Qualificação moral. Eram homens de caráter ilibado. Eram homens cujo testemunho de vida e o caráter deles era conhecido na igreja, tá bom? Então eles não caíram ali de paraquedas. Eles tinham testemunho de fé e uma boa índole para com todos da igreja, até entre os descrentes. Segunda qualificação era a qualificação espiritual. Quando fala cheios do Espírito, meu amado, os cheios do Espírito no Novo Testamento tem vários sentidos e conotações. Um deles é o ser batizado no Espírito Santo. A nossa instituição Assembleia de Deus e várias outras instituições pentecostais só consagram alguém ao ministério se este for batizado no Espírito Santo. E não é a Assembleia que criou esse modelo. Esse daí já foi exigido lá na igreja primitiva, que eles fossem homens de qualificação espiritual, serem batizados no Espírito Santo e expressarem um fervor na fé. Eles eram fervorosos, zelosos, dedicados, estavam sempre na oração, sempre nos trabalhos, nos cultos, eles eram produtivos, amados. Terceira qualificação era a qualificação intelectual, porque não bastava somente ser um homem espiritual, não bastava ser apenas uma pessoa boa, de boa, eles tinham que ter habilidade, competência, porque eles iriam lidar o quê? Com finanças. É todo mundo que sabe lidar com finanças? Não. Tem gente que tem dificuldade de devolver o dízimo.
Tem gente que tem dificuldade de colocar comida na casa, gasta mais do que tem, fica endividado no cartão de crédito, no cheque especial. Então, não é todo mundo que pode lidar com finanças. Eles tinham que aprender a lidar com finanças, gestão de pessoas, aquela gestão de lidar com pessoas. As irmãs estavam exaltadas, as irmãs de fala grega estavam chapa quente, zangadas. Eles tinham que saber lidar com aquelas pessoas. Isso aí é gestão de pessoas, gestão de crise, porque já foram chamados para lidar com um problema já presente na igreja. E, por fim, eles deveriam ter algo fundamental: empatia para com as pessoas mais pobres, carentes e necessitadas. O que é empatia, irmão? É se colocar no lugar da outra pessoa. É não olhar para a pessoa com olhar de altivez. Não, você está folgado, rapaz. Você está aqui, está precisando de favor e fica zangado aí e querendo dar chilique aqui. Não, eles teriam que ser pessoas amáveis, pessoas que deveriam ter, meu amado, empatia. Eles precisavam se colocar no lugar daquelas pessoas necessitadas da comunidade. Então eram essas três: qualificação moral, qualificação espiritual, qualificação intelectual. Por isso que nem todos estavam aptos para serem diáconos. Foram escolhidos 7 a partir desse critério. Amém, queridos? A função dos diáconos em Atos 6. Estes primeiros diáconos, a princípio, ficaram por conta de atender às questões de cunho social da igreja, isto é, os recursos arrecadados deveriam ser distribuídos de forma justa e igualitária a todos os necessitados. Vale ressaltar que parte desses diáconos não se limitaram a esta tarefa, uma vez que, após receberem a imposição de mão dos apóstolos, o Espírito passou a usá-los com sinais, prodígios e maravilhas. Quando nós falamos aqui da função dos diáconos em Atos capítulo 6, inicialmente, eles estariam cuidando do departamento relacionado às questões sociais da igreja. Eram questões de cunho social, tá bom? Era aqueles dinheiro, porque as pessoas vendiam as propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. Então, os diáconos, eles cuidavam da administração, da gestão deste dinheiro, destes recursos que eram arrecadados. E eles tinham a incumbência de conhecer cada pessoa, a sua atual realidade, a sua real necessidade e fazer a distribuição, meu amado, igualitária a todos os necessitados. Eu quero destacar aqui que o papel deles não era cuidar somente das viúvas, não, meu amado. Haviam outras pessoas necessitadas na igreja. Eles ficaram por conta do trabalho social, de lidar com estas questões. Eram pessoas de alta confiança dos apóstolos. Agora, eu quero destacar o seguinte: esses diáconos aí, pelo menos 2 deles, que Lucas cita, eu creio que os outros também, mas ele dá ênfase sobre Filipe, ele dá ênfase sobre Estevão. Eles não se limitaram somente a cuidar disso. Nós vamos ver, por exemplo, Estevão. Ele era um verdadeiro apologista da fé cristã. Ele debatia lá na sinagoga em que Paulo participava. Ali os homens mais sábios, intelectuais, ele debatia com eles na argumentação, na exposição das ideias e defendia e mostrava que Jesus era o Cristo prometido, a ponto de ninguém conseguir debater com ele, irmão. Então ele era um mestre da lei. Se revelou por quê? Aí nós vamos entender o seguinte, irmão, a importância da consagração, da imposição das mãos de homens de Deus. Esses 7, meu amado, eles já eram crentes de boa fé, de boa índole, cheios do Espírito, batizados no Espírito Santo e homens sábios. Mas após a unção que eles receberam da imposição de mão dos apóstolos, lembra o que é a imposição de mão dos apóstolos, irmão? Com a imposição de mão dos apóstolos, os samaritanos foram batizados no Espírito Santo.
Com a imposição de mão dos apóstolos, irmão, pessoas recebiam o dom de Deus. Agora, imagine aqueles homens recebendo a imposição de mão dos apóstolos. Eram vários apóstolos. Meu irmão, foi algo muito parecido com o que aconteceu com Davi. O Espírito Santo, meu amado, passou a usar esses homens de forma diferente. Não que eles tivessem abandonado o trabalho social. Eles faziam o trabalho social, mas o Espírito Santo começou a usá-los. No caso de Estevão, com a sabedoria de um mestre, um doutor da lei. Filipe, com a unção, com uma ousadia, uma habilidade para falar com descrentes, para levar almas, abrir campo e inaugurar trabalho. Ele ganhou, meu amado, o tesoureiro da Etiópia. E segundo a história, esse tesoureiro que se converteu pela mensagem pregada por Filipe, posteriormente ganhou a rainha e todos os súditos daquela nação. Então, meu querido, nós vemos aí, a princípio o trabalho deles era cuidar da obra social, mas o Espírito Santo passou a usar esses homens com sinais, prodígios e maravilhas. As multidões de Samaria viam tudo que Deus realizava por intermédio de Filipe e Estevão. Lucas vai falar que sinais, prodígios, maravilhas, coisas sobrenaturais aconteciam por intermédio de Estevão. Então, meu querido, nós precisamos buscar de Deus a unção para fazermos mais daquilo que se espera das nossas vidas. A função dos diáconos hoje. Dentro do contexto da nossa instituição, os diáconos exercem várias atividades. Algumas delas são abrir a igreja, ficar na portaria, recolher os dízimos e ofertas, distribuir a Santa Ceia, visitar os enfermos e outras mais. O diácono é fundamental para a obra de Deus. O prêmio pelos serviços prestados lhe será entregue pelo Senhor. Sua motivação na realização destas tarefas está na sua gratidão para com Deus. Ele sabe que seu nome está escrito no livro da vida e anseia encontrar-se com o seu Salvador e Senhor. A função do diácono nos nossos dias, na nossa instituição, os diáconos ali, eles vão cuidar do quê, meu amado? A diácono, ele vai abrir a igreja, ele vai colocar os bancos no lugar, ele vai cuidar dos elementos da Santa Ceia, ele vai entregar a Santa Ceia, ele vai passar para colher as ofertas, ele vai ficar às vezes na portaria, ele é um auxiliar. E quando chega um visitante, nós vemos o diácono, ele pega ali e coloca lá para quem está dirigindo o culto. Então, eles têm muitas atividades. Eles visitam os enfermos, levam a Santa Ceia aos enfermos. Então, nós vemos que é um trabalho que é de um auxiliar, é um trabalho importantíssimo, é um trabalho fundamental. E qual é a motivação do diácono ser produtivo na obra de Deus? Meu irmão, o diácono ele tem visão de reino. O diácono ele tem uma visão da eternidade. É um trabalho simples. Mas pode falar uma coisa? Eu estava falando com a minha esposa. O diácono é um trabalho simples, humilde, importantíssimo. Mas Deus preserva o diácono. Por exemplo, eu não vejo o diácono ficar vaidoso porque é aplaudido. Eu não vejo o diácono ser reverenciado, atraindo os holofotes. O serviço dele passa quase que no anonimato. Agora, o profeta, ele pode ser usado por Deus, daqui a pouco ele pode falar coisa que não é de Deus, ele pode ser corrompido, ele pode receber grandes ofertas para pregar. O pastor, o presbítero, o evangelista, eles podem ficar vaidosos, orgulhosos e picar o pé na jaca. O diácono não, meu irmão. O diácono é aquele que está ali fazendo o trabalho dele ser sossegado, calmo, sem trair os holofotes, mas está fazendo um trabalho para Deus. A motivação do trabalho do diácono é a gratidão. Por que ele faz aquele trabalho ali com paixão, com amor, com zelo? É porque ele dá no coração um sentimento de gratidão. Ele sabe de onde Deus o tirou.
ele sabe da vida que ele vivia, ele sabe para onde ele estava caminhando, para a condenação, e ele tem a convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. É por isso que ele tem prazer de servir os elementos, de abrir a igreja. Muitos nossos diáconos, outrora, já estiveram cumprindo penas na penitenciária, estava lavando aquela cadeia suja, fedorenta, e quando ele passa a mão, talvez numa vassoura, para limpar a casa de Deus, ele faz com alegria. Quando ele abre a porta da casa de Deus, eles têm lembrança de quando eles estavam lá no presídio, que eles tinham que abrir a porta do cárcere para lavar a sujeira. Meu querido, o diácono, ele é grato a Deus como todos os demais obreiros. Eles devem ser valorizados. A alegria do diácono é saber que o seu nome está escrito no livro da vida e ele tem um desejo ardente, latente no seu ser de se encontrar com o seu Senhor e Salvador Jesus. E Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, porque fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Você que exerce a diaconia na casa do Senhor, você que faz parte do grupo do diaconato, você que é obreiro, diácono, continue fazendo o trabalho que Deus colocou na tua mão. Ainda que não tenha holofotes, aplauso, reverência, reconhecimento, mas faça para Deus. Hoje você está sendo fiel no pouco. Amanhã Deus te colocará em coisas grandes. Amém, querido? Meu amado irmão, estamos encerrando aqui a nossa lição. Falar sobre o presbítero, eu confesso a vocês que foi difícil abordar esse tema. Por quê? Não são muitas as citações relacionadas ao papel do presbítero. Então, uma lição inteira dedicada ao presbítero nos moldes que foi estabelecido se tornou um tanto que difícil. Mas glórias a Deus que conseguimos concluir esse material. Se você desejar esse material em PDF para te auxiliar na sua ministração na sua igreja, eu te convido a fazer parte do grupo dos mantenedores. Quem são os mantenedores? Há 6 anos nós estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Então, nesse último ano, já tem tempo, nós temos enfrentado dificuldades para produzir esse material que demanda tempo, equipamento, estrutura, e eu conto com o seu apoio. Eu gostaria que tenha meu telefone no rodapé. Se você não é um mantenedor do canal, tem sido abençoado com essas ministrações, nos procure no privado, porque nós compartilhamos esse material em PDF para aquelas pessoas que são mantenedoras do canal, pessoas que se propuseram assumir um compromisso com o Senhor de nos ajudar com recursos, entendeu? Que vai desde R$30, 25, 40, 30, 50, aquilo que estiver dentro da sua possibilidade. Que o nosso objetivo aqui, amados, é ensinar a palavra do nosso Deus. Eu quero pedir a você que nos procure no privado, porque, meu amado, nós temos um projeto de ter 300 mantenedores do canal. E, infelizmente, nós não temos nem 10% disso, o que torna quase que inviável a continuidade desse projeto. Então, eu conto com a sua oração, eu conto com a sua ajuda, que você venha nos procurar para que nós possamos dar continuidade a esse projeto. E é um desejo no meu coração de fazer lives aos sábados, exclusivamente para os professores. Então, eu gostaria de ter esse trabalho aberto para todos os professores, mas por força das circunstâncias eu me vejo obrigado a, no próximo trimestre, fazer sim essas lives para aqueles que são mantenedores do canal. Então eu conto com a sua ajuda, que você compreenda a minha situação e me ajude, tá bom, meu amado? Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais este estudo da tua palavra. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração.
Meu Deus, abençoa, meu Deus, o presbitério no nosso meio. Abençoa aqueles homens abnegados que abrem mão do salário, do sustento, que têm dupla jornada, meu Pai, têm um trabalho secular e estão um dia pastoreando, estão, meu Deus, liderando, cuidando de famílias. Guarda a vida do presbítero, a sua esposa, seus filhos, ó Pai. Meu Deus, abençoa o seu ministério, abençoa o pastor, abençoa cada obreiro, cada professor da escola bíblica, abençoa os mantenedores, aqueles que têm nos ajudado, ó Pai, com recursos para prosseguirmos nesse projeto. Pai, nós te oramos agradecendo por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Tenho uma triste notícia para lhe dar. Eu não estarei ministrando a próxima lição, a lição de número 12, que vai falar dos diáconos, porque eu estou esperando o arrebatamento. E se ele ocorrer, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas tem uma notícia maravilhosa. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E lá nós contemplaremos a face do nosso lindo, maravilhoso, majestoso, glorioso Salvador Jesus. Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, em o nome de Jesus.